Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. E em tempos de pandemia, nós seguimos com as nossas atividades, mas, claro, usando para isso as plataformas remotas disponíveis para que você possa seguir informado sobre aquilo que é desenvolvido no campus da USP, em Piracicaba. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações de desmatamento com aquilo que temos enfrentado hoje, que é essa pandemia do Covid, né? E para conversar sobre isso e sobre iniciativas de educação da população, sobre a importância da manutenção das florestas e do processo, né, de regeneração, de restauração, eu tenho o prazer de receber o professor Ricardo Rodrigues, que é do laboratório, professor, por favor, me precise, é o Laboratório de Restauração Florestal, é isso, professor? Bom dia. Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, Fabiana, LERF. LERF. Bom dia, professor, obrigado por aceitar o nosso convite para falar com o Estação Exalc. Obrigado a você, Fabiano, o maior prazer do mundo estar aqui com vocês, parabéns por essa iniciativa da Estação Exalc, eu adoro essa iniciativa, porque eu considero que a universidade fala muito pouco com a sociedade, então nós temos que efetivamente criar mais canais de comunicação, de uma linguagem tranquila, de uma linguagem que seja acessível à sociedade, já que é para isso que a gente faz ciência, para isso que a gente gera conhecimento, para atender as demandas da sociedade. Então, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Professor, fala para nós um pouco sobre as atividades do LERF, sobre a proposta do laboratório. Sim. O laboratório LERF, ele tem 22 anos, Fabiano, já foi criado em 1998, e com foco na questão de entender o funcionamento de florestas nativas, no sentido de acumular conhecimento sobre esse funcionamento de florestas nativas para ser usado de forma aplicada na restauração de florestas nativas. Então, na verdade, o LERF é um dos pioneiros em trabalhar com restauração florestal no Brasil e no mundo, e por isso ele é muito conhecido por essa atividade. Há 22 anos formando pessoas, gerando conhecimento em restauração florestal. Então, o LERF tem uma história muito bonita, uma história de grande esforço em formação de pessoas. Nós estamos falando em torno de 130 mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos formados no LERF nesses 22 anos. Mas sempre tivemos uma preocupação muito interessante, Fabiana, e por isso que eu estou muito feliz aqui hoje com você, porque apesar da gente ter uma grande produção científica, ou seja, nós investimos muito em gerar conhecimento para os pares, né, de artigos científicos, de publicações internacionais, etc., nós também sempre tivemos uma preocupação muito forte em disponibilizar esse conhecimento de uma forma mais acessível para a sociedade como um todo. Então, nós temos um investimento muito longo e muito intenso de produção do que nós chamamos de publicações não acadêmicas. Então, nós geramos muitos vídeos, muitos manuais, muitos livros técnicos que não contam na carreira acadêmica do docente, mas que a gente considera isso importantíssimo, exatamente porque nós somos financiados pela sociedade e temos que devolver esse conhecimento à sociedade. Então, fazer isso que nós estamos fazendo hoje aqui é o que o LERF gosta de fazer e se dedica a fazer, é passar conhecimento à sociedade. Então, por isso que... E os nossos alunos entenderam isso, Fabiano. Então, isso é muito interessante. Eles fazem isso super bem, junto comigo, e tiveram uma iniciativa nesse momento que nós estamos de pandemia, onde nós trabalhamos com restauração florestal e não temos nem como sair para o campo para fazer a restauração florestal. Então, eles tiveram essa iniciativa de gerar um conhecimento relacionado com conservação e restauração de florestas que estão diretamente associados com a questão da pandemia. Então, é isso que eles vão apresentar, é uma iniciativa deles, e a única coisa que eu coloquei muito claramente nessa iniciativa deles é que, como laboratório da universidade, nós temos que divulgar essa informação, mas que seja uma formação que esteja consolidada no conhecimento. Então, é isso que a gente fez, tentar bolar
um instrumento que não só leve a informação, mas que consolide essa informação, aonde ela está, como é que ela está disponível, de onde ela foi retirada, porque é o nosso papel de que a ciência sustente políticas públicas. Então, isso que eu acho que o Brasil está precisando, o mundo está precisando, de efetivamente que a gente consiga sustentar nossas decisões de boa política pública no conhecimento científico. Então, na pandemia, isso ficou muito claro, a importância da ciência para soluções relacionadas com a pandemia, e uma das soluções que nós temos, e temos defendido muito claramente, é que, logicamente, essa pandemia trouxe uma consequência econômica muito forte, exatamente porque tudo está parado, e nós entendemos, Fabiano, que uma estratégia muito interessante de colaboração na recuperação da economia pode ser, inclusive, com a restauração, porque a restauração, ela não só provoca todos os equilíbrios ambientais, que as meninas vão falar super bem, mas ela gera emprego e renda. Então, é um momento muito interessante que nós poderíamos estar investindo como Brasil, já que essa é a discussão do mundo, né, de adequação ambiental das propriedades, de restauração. A restauração foi definida como o tema da década pela ONU, e nós poderíamos fazer esse investimento no Brasil como colaboração para recuperar a nossa economia, gerando trabalho e renda através da restauração. Então, é isso que foi gerado, é isso que elas vão falar. Como a iniciativa foi delas, logicamente são elas que têm que falar, eu fui um revisor e um direcionador desse produto. Então, eu vou chamar minha parceira, minha colaboradora aqui no laboratório, a Marina, hoje ela é docente da Universidade de São Paulo, Marina Duarte, que vai falar sobre as questões, como os nossos temas científicos se relacionam com a questão da pandemia. Bom dia, Marina. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, obrigada, Fabiano. A gente ficou muito feliz com o convite. Bem, nesse contexto de tudo que o Ricardo falou, de produção de material para divulgação para público geral, nós produzimos um infográfico e, sob supervisão do Ricardo, as autoras são não necessariamente nessa mesma ordem, porque todo mundo trabalhou junto, então eu nem sei muito bem explicar a ordem de autoria, mas somos eu, Ana Flávia, Adriana, Jenny e Débora. Cada uma vai falar mais daqui a pouquinho sobre esse trabalho. Então, nós produzimos um infográfico e temos a intenção de continuar produzindo outros nesse contexto da Covid. E uma mensagem que a gente queria deixar muito importante nesses materiais todos que a gente vai produzir, também está no contexto que o Ricardo falou, que nosso laboratório estuda o funcionamento de florestas. Então, uma mensagem que a gente queria deixar clara para a população é que toda a vida, como a gente a conhece na Terra hoje, ela existe em um equilíbrio que é bastante complexo, mas, ao mesmo tempo, ele é frágil. Toda espécie que existe aqui no mundo se relaciona com outras espécies. Vamos, assim, só para dar um exemplo para quem não é da área. Em um mesmo local vivem várias plantas. Todas aquelas plantas vão precisar de água, de nutrientes, de luz, e elas podem competir por esses recursos. Então, já é uma relação que elas têm. Essas relações a gente chama de interações. Aquelas plantas vão ser comidas por um herbívoro, podem ser comidas também por outra espécie de herbívoro. Então, esses herbívoros que comem a mesma coisa também podem competir. E vai ter um carnívoro que vai comer esse herbívoro, vai ter vários organismos que vão causar doenças em todos esses níveis que a gente já falou. Quando todos esses organismos morrerem, vai ter decompositores que vão decompor a matéria deles. Então, vocês podem observar que todos os seres vivos, eles se relacionam de forma que, se você mexe em uma espécie, com certeza vai ter consequências sobre outras. É como você pode imaginar como se fosse uma parede de tijolos que você está construindo. Cada tijolo é uma espécie. Se você tira um tijolo, pode até não derrubar a parede inteira, mas vai abalar um pouquinho a estrutura porque um tijolo está sobre o outro. Mas se você continuar tirando o tijolo, vai chegar um momento que essa parede vai ruir. E é o que acontece quando a gente desmata. É como se você desmatasse, você fosse tirando tijolinho por tijolinho e empobrecendo as interações que acontecem naquele ambiente natural.
Então, a Débora Rotter, que é pesquisadora ali no LERF, também orienta vários alunos de graduação e pós-graduação, e ela é um grande espírito do laboratório também, está ali há vários anos e sempre ajudando as gerações que vão chegando. Ela vai falar um pouquinho sobre o empobrecimento dessas interações e a relação disso com doenças emergentes. Oi, Débora. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite e parabéns, Fabiano, pela iniciativa. Bom dia, Débora. Como a Marina comentou, as espécies interagem entre si. E existem interações positivas e negativas, né, na natureza. Uma vez que a gente perde algumas espécies, a gente perde interações, porque todas as espécies interagem entre si. Então, quando perdemos algumas espécies, né, isso pode ser ocasionado pelo desmatamento, que é um dos exemplos, a gente perde as interações que essa espécie tinha com as demais, né? E dessa forma, a gente abre janelas, abre portas para novas interações nesse ambiente. Então, quando quando ocorre a humanização dos hábitats naturais, o desmatamento, o comércio, o tráfico dos animais, a caça, né, que não é regulamentada, a sobreexploração desses ambientes silvestres e outras muitas ações, né, que os homens podem ter nesses hábitats nativos, a gente, então, acaba trazendo consequências negativas para nós, seres humanos, que é a abertura de portas para zoonoses. Né? Uhum. Então, o objetivo desse infográfico era mostrar justamente isso, como que ações humanas podem abrir essas portas. Né? E a Ana Flávia agora pode complementar essa fala com algumas informações a mais. Bom dia, Ana. Bom dia, tudo bem? Pois é, bom. E a gente estava vendo bastante sobre essa questão de como a degradação ela pode piorar, né, essas questões das pandemias, e aí a gente pensou, então, já que a gente trabalha com restauração, como a gente pode fazer esse link? Então, vamos tentar estudar para trazer para as pessoas como a gente pode fazer um resumo, como a gente pode mostrar para a população que o nosso trabalho da restauração também é importante para contribuir, para evitar, né, essas próximas pandemias que a gente já sabe que podem acontecer. Então, e uma das questões que a gente fala bastante, que tem se falado bastante, por exemplo, é a questão das mudanças climáticas, que se fala muito. Então, por que acontece? Quando, em questão das mudanças climáticas, todas essas interações e essas questões que a Marina e a Débora falaram, elas tendem a mudar ao longo do tempo. Então, a ideia é que com a restauração ecológica, a gente consiga evitar esses impactos que as mudanças climáticas vão, ou então evitar a escala desses impactos, né, em função da restauração ecológica, e com isso a gente também vai conseguir tentar controlar um pouco melhor, né, manter essas relações de forma adequada, e controlar as próximas, evitar próximas pandemias, né? E as meninas, a Débora, a Jenny e a Adriana, elas vão contar um pouquinho melhor como é que surgiu a ideia dos infográficos. Bom dia, meninas. Bom dia, Adriana. Bom dia, Janine. Muito bom recebê-las aqui. Precisa abrir o microfone. Muito obrigada pela oportunidade, Fabiano. Então, diante de todo esse contexto que as meninas apresentaram, a gente viu a necessidade, em como laboratório, levar para a população em geral informações para mostrar qual que é a importância da conservação da biodiversidade e como a restauração de ecossistemas
podem prevenir o aparecimento dessas novas doenças. Hoje é muito importante, sim, a criação das vacinas, né, a pesquisa sobre as vacinas que podem combater essa doença, mas é importante também porque essas doenças não venham a aparecer. E aí que entra o papel da conservação e da restauração ecológica. Legal. Agora, Jane, fala para a gente, Jane, por que a ideia de um infográfico? Como é que nasceu a ideia de usar esse instrumento? Eu acho. Bom dia para todos. Obrigada, Fabiano, pela oportunidade. Acho que a principal ideia do infográfico é que a gente não ficasse só na comunidade acadêmica, a gente conseguisse usar um material mais preciso, que a gente consiga colocar frases mais curtas e bem explicativas, um material mais lúdico, para que além da comunidade acadêmica, ele possa sair de lá também e seja compreendido pelas outras pessoas, porque, como o professor Ricardo falou, a gente produz bastante material, mas muitas vezes a gente vê essa deficiência de chegar na comunidade de uma forma geral. Então, com esse material mais lúdico, com as ilustrações da Marina que ficaram excelentes, a gente conseguiu fazer esse infográfico em formatos para serem compartilhados nas redes sociais, e a gente ficou muito feliz porque foi muito bem recebido, a gente recebeu vários elogios e teve um alcance muito grande em todas as redes sociais. Então, isso estimulou ainda mais a gente continuar esse trabalho e poder fazer mais infográficos para poder informar a população da importância da conservação e da restauração. Legal. Inclusive, já adianto para você que nos assiste, nos ouve, que nós compartilhamos, inclusive, nos perfis oficiais da Exalc, realmente um material muito bacana, muito claro, para quem é da academia e para quem não é da academia. Uma ideia brilhante. Parabéns para vocês pelo projeto. Agora eu quero, então, provocar, pegando essa tua fala, Jane, quer dizer que existe a possibilidade de mais infográficos nascerem para frente? Sim, com certeza. A gente já tem o script do próximo, agora a gente já está... a gente quer falar um pouco sobre como a natureza e a biodiversidade também pode ajudar na descoberta de novos remédios, novas vacinas, e por que é importante a gente conhecer a nossa diversidade. Então, a gente já está com o script, estamos formatando a ideia agora, e em breve vai sair um próximo, com certeza. Pode dar um spoiler? Por favor, eu ia perguntar, a Marina tem muito trabalho enquanto, né, a responsável pela parte gráfica aí. Não, o spoiler é que o título do próximo a gente está pensando algo do tipo: e se a cura da Covid estivesse em uma espécie que acabou de ser extinta? Então, a gente está pensando em desenrolar a partir disso, da importância de todas as espécies, das funções que as espécies desempenham, não só para a existência delas, mas para o ser humano também. Ó, o título desse dá até seriado no Netflix, viu? Vamos ver, quem sabe. Fabiano, acho que uma questão importantíssima que é uma consequência desse infográficos e que certamente vão gerar outros, é que mostra que a universidade e os laboratórios, mesmo que não estejam diretamente relacionados com a questão da pandemia, em termos de produção de vacina, ou exames, ou análise clínica mesmo disso, mas nós podemos contribuir. Então, o conhecimento que é gerado na universidade pode contribuir, e nesse caso, contribuir com a questão do equilíbrio dos ambientes. Então, isso acho que é muito forte, nós precisamos pensar nisso com carinho, porque isso está no ambiente urbano, está no ambiente rural, e mais que isso, todo esse equilíbrio em termos de conservação e restauração não tem nada de competição com a questão de produção de alimentos, o que normalmente é colocado pela política pública, esse antagonismo entre a questão ambiental e a questão de produção. Então, isso fica muito claro, nós já temos dados suficientemente amplos para acreditar e defender isso, que a questão da conservação e a restauração, ela pode e deve ser feita de forma integrada com a questão de produção de alimentos. Essas duas coisas são interdependentes, assim como as florestas dependem da questão agrícola, em termos de proteção, etc., a agrícola também depende da floresta em termos de serviços ecossistêmicos, água, solo e principalmente polinizadores. Então, isso nós precisamos mostrar para a sociedade, que
a política ambiental que nós temos hoje não é uma política adequada, não é uma política que não é defendida nem pelo próprio agricultor, que tem uma boa cabeça, que tem uma perspectiva de uma boa agricultura, porque essas coisas não são concorrentes, elas são interdependentes e complementares. Então, isso eu acho que precisa estar muito claro, porque não criar esse antagonismo entre os ambientalistas e os agricultores ou os produtores rurais. Então, isso é a nossa defesa, e certamente todos esses instrumentos nós vamos estar reforçando bastante essa questão dessa integração. Então, nós podemos ter, sim, como a Marina falou, a solução dessa pandemia e de outras possíveis pandemias numa espécie que está num fragmento de floresta dentro de uma propriedade rural aqui na Mata Atlântica ou lá na Amazônia, que infelizmente ainda não foi estudada, infelizmente ainda não é conhecida em termos de solução médica para essas questões. Então, acho que isso precisa estar muito claro para a sociedade como um todo. Fantástico, muito bom, professor. Meninas, parabéns pelo trabalho. Quero só fazer uma última pergunta. Quem quiser ter acesso ao conteúdo que vocês criaram, também ter mais informações sobre o trabalho desenvolvido, as atividades desenvolvidas no LERF, como é que deve proceder? O site, os perfis nas redes sociais? Com certeza. Bom, a Jane pode falar um pouco mais sobre Instagram, porque ela entende mais dessas plataformas. O que eu estou tentando fazer é o modo de colocar no site do LERF o material todo na íntegra, para quem quiser baixar em alta resolução, poder baixar para colocar no próprio Instagram. A gente ainda não conseguiu isso porque o site converte em PDF, mas eu estou tentando com o administrador. Então, tem o site do LERF, acho que pode passar depois na descrição do vídeo, que eu não vou saber falar de cabeça, lerf.eco, sabe, Ricardo? Não, você digitar lerf.exalc.usp.br, ele já entra, ele tem um subtítulo lá, mas ele entra, e dentro da perspectiva que a gente falou, Fabiano, de disponibilizar conhecimento, no LERF a gente tem lá bibliografia produzida, que tem tudo isso, tem manuais, tem os artigos científicos, tem toda essa história do LERF com produção de materiais acadêmicos e não acadêmicos. Tá? E a gente abriu agora a aba de divulgação científica para colocar esses materiais, e já colocou algum material que tinha guardado. Então, no site do LERF está em parte de produção científica, materiais do LERF, divulgação científica. Está também no Instagram do LERF, que a Jenny pode falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente passou por muita gente por WhatsApp, por e-mail. Legal. O nosso Instagram é o @lerf.exalc. Quem quiser pode acompanhar a gente. Vamos colocar esses infográficos. A gente também compartilha a nossa rotina do laboratório antes da pandemia, claro, né? Tem algumas fotos da gente em campo, os artigos publicados, então tem bastante divulgação nossa lá no Instagram. Se o pessoal quiser conferir, pode entrar lá. Legal, está aparecendo aqui embaixo, eu consegui rapidamente digitar aqui. Eu pesquisei ali, é o lerf.eco.br, e conforme a Jenny falou, é o @lerf.exalc, é isso? Isso. Pessoal, mais uma vez, parabéns e muito obrigado por aceitarem o convite para participar do Estação Exalc. Que venham as próximas iniciativas, os próximos infográficos, e a gente vai estar aqui à disposição para comentar sobre eles também. Obrigado, Fabiano, obrigado pelo seu carinho com o laboratório, obrigado por tudo que você faz pela Exalc, e muito obrigado pelas meninas que coordenaram essa iniciativa, parabéns, e vamos estar sempre juntos com vocês. E eu queria agradecer também a todos os profissionais que estão aí trabalhando na linha de frente ao combate da doença, e aos outros laboratórios que estão trabalhando, fazendo PCR, testando vacina, testando remédio, e agradecer também pela inspiração que eles deram para a gente, porque a gente pensou, nossa, está todo mundo fazendo alguma coisa aqui, que a gente pode fazer? Então, perfeito. Obrigada mesmo, e nossa admiração a todos eles, a todo mundo que está trabalhando junto para melhorar a sociedade nessa situação toda. Realmente uma lembrança muito importante. Obrigado, pessoal. Ótimo. Obrigado. Fiquem bem. Todos. Tchau. Tchauzinho, obrigada. Tchau. Obrigado também a você que nos acompanha mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando
que esse espaço é seu. Suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos para nós. Escreva, fale conosco através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos vemos na próxima edição. Eu sou o Fabiano Pereira e essa foi mais uma edição do Estação Exalc. Um abraço e até lá. Tchau.